Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro. Estamos começando o nosso programa Resenha Safras, um Resenha Safras especial hoje, que reunimos analistas de Safras e Mercado, nossos consultores, para falar sobre as eleições dos Estados Unidos, está chegando, 5 de novembro, e as implicações especialmente sobre o nosso agronegócio, dependendo de quem vai vencer essas eleições, se será o lado democrata com Kamala Harris ou o lado republicano com Donald Trump. Estou com meus colegas consultores, já cumprimento aqui. Vamos primeiro aos mais velhos. Maurício Murucci. Tudo bem, Maurício? Olá, Alessandro, muito bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui no Resenha Safras e Mercado. E esse é um tema realmente muito importante que bate diretamente sobre as commodities, né? De forma direta sobre o preço delas e de forma indireta sobre o dólar também. Maurício é nosso consultor de açúcar, de etanol, de bioenergia, enfim, mas ele vai falar de modo geral também sobre os aspectos econômicos. Claro que a gente vai focar no agronegócio. Gabriel Viana, muito bom dia, Gabriel. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rafael. Vamos falar um pouquinho desse mercado que tem bastante nuances ainda no panorama. O Gabriel trabalha no nosso núcleo do Complexo Soja, fala bastante sobre farelo, óleo de soja, e vai trazer aí também as implicações sobre esses importantíssimos mercados. Assim como também o Rafael Silveira trabalha nessa área, no nosso Complexo Soja. Tudo bem, Rafael? Opa, muito bom dia, Alessandro. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Maurício. Uma notícia bem importante na próxima semana, né? Vamos ver aí quem vai dominar aí o cenário, né? Se vai ser aí tanto os democratas ou os republicanos. Maravilha! Antes de lançar já o começo dessa nossa resenha, eu lembro que sempre é muito importante no nosso canal no YouTube, Safras TV, você se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica sabendo dos nossos vídeos que são atualizados diariamente. Todos os dias a gente tem um vídeo novo aqui no nosso canal Safras TV. Deixe seu comentário, seu like também, é importante para a gente. Em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, conhece o trabalho do Maurício, do Gabriel e do Rafael e de todos os nossos outros consultores, muita estatística, gráficos, enfim, tudo que você precisa em um só lugar na plataforma Safras. Trabalho também dos meus colegas, meu trabalho, da agência de notícias Safras News. Dito isso, Maurício, eu lanço para ti também a primeira pergunta. Maurício, a gente tem aí essas eleições fundamentais. A gente tem um impacto sobre os mercados de maneira geral, financeiros pelo mundo, todo mundo esperando se vai ser a Harris ou se vai ser o Trump que vão vencer essa eleição. Existem implicações de todos os gêneros que possa se imaginar, políticas, geopolíticas, econômicas, sobre o agronegócio. Eu queria que tu passasse a tua primeira avaliação. Como é que tu tá vendo aí tá parelhinho as pesquisas, tá bem parelhinho, né? Não dá para arriscar nada, mas tem implicações se for um ou se for outro para o nosso agronegócio, especialmente é isso que eu te pergunto em primeira instância, para que, dependendo de qual lado aí, pode ser um pouco melhor ou pode ser não tão bom assim para o agronegócio brasileiro, não é, Maurício? É verdade, é verdade. Lembrando, né, Alessandro, só fazendo um parêntese muito curto aqui, tá? Que quando o Biden se elegeu, ele manteve a maioria das políticas econômicas e geopolíticas do Trump, principalmente em relação à China. Ele manteve, ele não mudou, tá? Então não foi um governo de disruptura entre o Trump, o primeiro mandato do Trump, e o primeiro do Biden, né? Então existe uma tendência de não haver disruptura. Políticas de grande impacto comercial e econômico são de tendência bipartidária nos Estados Unidos, né? Ou seja, tem apoio tanto dos republicanos quanto dos democratas. Mas agora falando das commodities, é bom ter isso sobre background, né? Sobre contexto. Tá? Falo isso até para os clientes aqui da Safras de Mercado. Agora, falando rapidamente assim, sobre as commodities, né? Num primeiro momento, o Trump ele tem uma tendência de substituição das importações, ou seja, ele vai parar não, né? Ele vai tentar reduzir as importações dos Estados Unidos para produzir internamente, né? E isso pode gerar um aumento nos custos de produção locais e aumento da inflação e levar o Federal Reserve a manter as taxas de juros mais elevadas. Claro que meus amigos aqui, o Rafael e o Gabriel, depois podem falar um pouquinho mais sobre dólar, né? Mas a taxa de juros mais elevadas vai deixar o dólar mais valorizado frente às divisas internacionais e
para o exportador brasileiro que pega a sua commodity, seja ela qual for, soja, milho, trigo, algodão, tá? Seja qual for, um dólar mais forte no mercado internacional é benéfico, porque ele tem um aumento das suas receitas em reais aqui, das suas exportações, né? Essa é uma ótica. Mas tem uma outra ótica também, né? Porque o Trump, dentro desse conceito do Make America Great Again, né? Ou seria um desdobramento daquele American First de antigamente, ele tende a proteger mais o mercado interno. E aí eu posso trazer isso para a minha commodity, o açúcar. O açúcar tem uma especificidade que os Estados Unidos é um dos maiores consumidores mundiais de açúcar, né? 9 a 10, 12 milhões de toneladas, dependendo do ano, de açúcar consumido só pelos Estados Unidos. Só que lá é o mercado fechado. Eles não importam açúcar do Brasil em grande quantidade. Eles têm uma cota de importação. Ou seja, o mercado ele já é fechado. Com um candidato como o Trump, que ao nosso ver é o mais favorável de todos, tende a deixar o mercado um pouco mais fechado por a ótica de demanda externa, né, de grandes produtores de commodities, ou industrializados também, mas, por outro lado, a gente tende a deixar o dólar mais forte, que para as exportações de modo geral, não para os Estados Unidos, é bom para o produtor brasileiro. Maravilha, vamos para o Gabriel. Gabriel, ah, Pá, comentando aí em cima do que o Maurício falou, a gente tem essa questão aí, né, que também, se o Trump vence, me parece que o Trump tem mais chance em relação ao Brasil, e a China, outros países, colocar algumas taxações, aí, né, acaba aquele desconforto comercial que já houve Brasil e Estados Unidos, né? E isso, em alguns momentos, é claro que acaba se tornando um desafio a mais para o Brasil no seu comércio exterior. Como é que tu está vendo isso e os impactos aí que a gente pode ter no caso da commodity que tu trabalhas da soja, né? Sobre os subprodutos também da soja, como é que tu está vendo esse encaminhamento aí das eleições? Perfeito, Alessandro. Primeiramente, né, essa parte importante que o Maurício citou da questão do dólar mais alto, a tendência aí é que traga aumento de preços aqui para o mercado brasileiro também. Isso já é sabido nosso e o Maurício já trouxe. Uma questão que é importante, tá, no que impacta principalmente ali no óleo de soja aqui no mercado brasileiro, é que os Estados Unidos hoje é um grande importador, é o maior importador de sebo bovino do Brasil, tá? E já se fala, antes mesmo das eleições agora, já fala há algum tempo nos Estados Unidos em taxações do sebo bovino brasileiro, a taxação dessa importação desse produto, e também de óleo recuperado da China. É, basicamente numa ideia de trabalhar com produtos do mercado interno para a produção de biodiesel, tá? Eles importam esse sebo e esse óleo recuperado da China, principalmente para a produção de biodiesel no país. E a ideia deles é trabalhar com o óleo de soja interno ou óleo de canola que vem de repente do Canadá. Tá? Então existe esse protecionismo que já vem sendo falado. Eu acredito que com a vitória do Trump é mais provável que essas taxações sejam realmente efetivadas. Tá? A gente tem que lembrar que em 2018, né, que o Trump ganhou a eleição, se eu não me engano, logo depois, no primeiro ano, se não me engano, foi 2019, ele já começou aquela guerra comercial com a China, que acabou ajudando o Brasil, apesar da CBOT não ter correspondido muito bem, né, porque para os americanos não era tão benéfico assim. Para o mercado brasileiro foi muito positivo, a gente exportou muito bem, a gente ganhou fatias de mercado aí nas exportações de todo o complexo soja. Uh, e voltando aí para a questão do sebo, se o Brasil acabar exportando menos sebo ano que vem, a gente vai ter aí mais uma matéria-prima substituta do óleo de soja para a produção do biodiesel dentro do mercado brasileiro no ano que vem. Isso aí pode acabar ajudando a segurar um pouquinho os preços do óleo de soja, que vem numa vertente de alta aí muito forte, né? A gente tem acompanhado. E, e a tendência, tá, pelo menos na CBOT, é que os contratos continuem trabalhando nesse curto período e num curto prazo, dentro dessa banda de 42, 44 cents, justamente porque não se tem nenhuma notícia nova, não se tem um fundamento novo forte para mexer esse mercado de óleo. Caso exista essa confirmação de uma taxação, que é mais provável, como eu citei, caso o Trump vença por uma medida protecionista, a gente pode ver o óleo de soja subindo fortemente na CBOT. Tá? Isso aí seria um impacto direto, basicamente, porque a demanda vai aumentar no mercado interno norte-americano. E aí a gente pode ter principalmente, tá, na minha visão, esse é o maior impacto que teria entre
o farelo e o óleo de soja hoje com a eleição do Trump, principalmente em caso da Kamala Harris ganhar. Não duvido que tenha essa taxação também. Tá? Já vem se falando há alguns meses sobre isso no governo do Biden. Então, como o Maurício mesmo citou, a gente não teve aí nenhuma mudança muito grande em termos de postura entre política, né, e econômica entre os Estados Unidos e China desde a vitória do Biden. Até eu diria que as tensões até aumentaram um pouco na esfera política, né, com a questão de Taiwan, a questão entre Taiwan, China e Estados Unidos. Então, a gente tem um cenário aí que se encaminha para o ano que vem, por mais que Trump ou Kamala vençam, do mercado um pouco mais protecionista no ano que vem nos Estados Unidos. Tá? Isso aí vai ser negativo para o sebo, né, para o exportador de sebo no Brasil, mas pode acabar ajudando um pouquinho os preços do óleo a se manterem um pouco, ou pelo menos reduzirem esse viés de alta tão forte que a gente tem visto. Maravilha! Eu tenho uma coisa agora em relação ao que o Maurício falou e o Gabriel também, que essas mudanças de um governo para o outro, mesmo que seja de um partido para o outro, como o Maurício citou e o Gabriel também falou, né, que acaba não sendo uma mudança tão drástica imediatamente, né? Isso aí é mais ou menos, eu não sei se a minha metáfora é correta, vocês que são os especialistas, mas é como um transatlântico, né? Que está ali, não sei a quantos nós no mar. Trocou o comandante, ele não vai conseguir virar o leme na mesma hora e mudar a direção de um transatlântico. É devagar, né? É Exatamente. claro que. Agora, eu passo, tirando essa metáfora aí, mas que eu acho que é válida, Rafael, como é que tu vê todo esse cenário? Primeiro, falando da questão macroeconômica, né? Que nem eles estavam falando sobre as relações de Trump vencendo o Harris sobre, por exemplo, o dólar, né, o impacto de juros, isso aí está muito falado no mundo todo. E o impacto no nosso agro, Rafael? Bem, Alessandro, acho que tanto o Maurício quanto o Gabriel fizeram bons apontamentos. Agora tudo é muito especulativo ainda, né? Mas se for para a gente olhar para algum ponto, eu acho que seria mais a questão, pensando na soja, né? Mais o complexo soja, seria mais na questão de desvio de demanda, ainda mais da China para o Brasil, né? Então eu penso que se a gente tiver, por exemplo, um eventual aí Trump novamente na presidência, a gente pode ter aí algumas questões relacionadas a isso, que pode fazer com que a China, que já é a maior importadora mundial de soja, né, venha mais ainda para o Brasil, e isso pode gerar um aspecto positivo para preços do mercado interno, né, no mercado brasileiro, no caso, beneficiando aí o produtor como um todo. Então, a gente pode ter, só um minuto, a gente pode ter um aumento principalmente em prêmios, que a gente teria aí uma demanda muito aquecida para a exportação da soja, e isso com certeza faria aí com que o preço do mercado interno subisse, ainda que Chicago tivesse alguma pressão negativa em função de menor demanda, e essa realocação aí dos chineses para cá, ainda mais forte do que já faria com que o Brasil, né, que já é um exportador recorde de soja, tivesse ainda mais impacto, mais relevância nisso e traria benefícios no sentido de preço mesmo, na ponta aí para o produtor, né? Beleza, já que o Rafael falou de China, eu passo a pergunta para o Maurício agora, colocando a China na jogada, porque a China, né, é um mercado que tem relações com o Brasil, tem relações com os Estados Unidos, tem relações com o mundo todo, um gigante consumidor. E dependendo se vencer um ou se vencer outro, né, Maurício, pode impactar aí alguma coisa no comércio internacional. Como é que tu vê esse cenário aí, China e Estados Unidos, e o impacto que um ou outro vencendo pode trazer nessas relações aí, o que pode respingar no Brasil? Alessandro, pegar aquela analogia que tu fez do navio, né? Aquela analogia do navio de não poder virar o navio muito rápido quando troca o capitão, é a analogia muito utilizada para a China, né? Que o Mao Tse-tung era chamado de o grande timoneiro, né? E essa analogia de comparar o navio com a economia, ela é muito utilizada para a China, né? Bem, bem lembrado, né? Até vou fazer um link com o que o Gabriel falou agora há pouco do sebo, tá? De eventual taxação do sebo bovino. Até vou fazer um comentário aqui. Se eu tiver errado, o Gabriel me corrige, porque ele está mais por dentro disso aí até do que eu, apesar de eu ser analista de biodiesel, né? E o sebo ser o segundo matéria-prima ali do biodiesel.
O que eu tenho observado é o seguinte: as importações de sebo bovino aqui do Brasil por parte dos Estados Unidos estão elevadas porque a oferta de óleo de soja da China para os Estados Unidos para a fabricação de biodiesel está fora do padrão de conformidade, né? As usinas de biodiesel lá dos Estados Unidos estavam reclamando da baixa qualidade do óleo de soja chinês, né? E óleo recuperado também, né? E essa reclamação não é só dos Estados Unidos, é da Europa também, que já é bem mais antiga do que isso aí, remonta lá a 2022, né? Então, o que eu estava interpretando é o seguinte, né, Gabriel? Que o Trump vencendo, e eu particularmente acredito que ele vai vencer, tem muito mais chances que a Kamala Harris, né? Mas o que eu estava entendendo é o seguinte, que o Trump vencendo, ele ampliaria os questionamentos com a China, reforçaria essa queda das importações de óleo de soja da China, não somente pela baixa conformidade, né, baixo padrão de qualidade, ele pegaria esse gancho, né, para realmente fechar o mercado com a China, o que ele já quer no modo geral, não só em bens de tecnologia elevada, que já é feito desde do primeiro mandato dele, mas ele pegaria essa questão de qualidade e usaria como bode expiatório para fechar o máximo possível, se não totalmente, claro que não dá para totalmente, né? Mas isso levaria ao aumento das exportações do Brasil, do sebo bovino, para substituir o óleo de soja que deixaria de chegar da China lá para os Estados Unidos, né? É claro que tem essa questão da taxação, né? Porque daí o pessoal que produz óleo de soja lá nos Estados Unidos fica meio mordido. Ah, por que estão pegando sebo lá do Brasil se a gente tem aqui? Claro que eu não sei a condição de oferta e demanda do óleo de soja lá dos Estados Unidos. Aí tu pode entrar e complementar, Gabriel, se o que eu falei tem sentido ou não. Não, tem, Fernando, mas a questão é que Maurício? essa questão de taxação sobre o sebo, principalmente, ela vem sendo falada muito fortemente já há alguns meses lá. Eu acredito que, claro, a gente não iria parar totalmente de exportar, só que eu acredito que ia perder um pouco dessa força que a gente vem vendo, né? A gente tem aumentado aí, se não me engano, a gente teve exportação recorde em 2023, a gente vai ter em 2024 também exportação recorde. Eu acredito que com uma possível taxação e também, tudo bem, o número de a redução de abates no ano que vem, a gente deve ter um recuo nessas exportações. Isso aí vai acabar, na minha visão, impactando não só na questão de a gente vai exportar menos, mas a gente também vai ter uma oferta interna maior aqui, mesmo com a redução de abates. Tá? Eu acho que isso aí acaba impactando, uma política americana vai acabar impactando na oferta de sebo aqui no mercado brasileiro, que pode acabar ajudando aí sendo a trazer um pouquinho. É difícil falar de pressão, porque o óleo de soja comanda esse mercado, né, de oleaginosa, e aqui no Brasil, na parte de biodiesel, representa mais de 70% de toda a produção de biodiesel. Mas vai ajudar a segurar um pouquinho, talvez, pelo menos um pequeno percentual do aumento de preço que a gente tem visto no óleo de soja. Claro, mesmo com uma safra cheia no Brasil, uma safra recorde, a safra cheia nos Estados Unidos também, a Argentina talvez não tenha grandes problemas de produção, mas esse mercado de óleo de soja ele vem muito complicado, né? Essa demanda do biodiesel vem puxando bastante os preços. E caso a gente tenha essa taxação nos Estados Unidos do sebo bovino e realmente existe um aumento na demanda interna nos Estados Unidos por óleo de soja produzido internamente, pode trazer força para a CBOT também. Então a gente pode ter um aumento aí nas duas pontas, né? Uma demanda, um aumento nos contratos de óleo de soja na CBOT, aí sobe a paridade aqui no mercado interno. Talvez o sebo bovino acabe segurando um pouquinho o preço do óleo, mas eu acredito que hoje, pelo menos, o óleo já tem descolado tanto, já está mais de R$ 1 de diferença entre o óleo e o sebo, mesmo com abates recordes, né, de boi. Então, assim, na minha visão, a gente deve exportar menos ano que vem, não só por abates, mas principalmente essa possível taxação. Claro, tem que ser efetivada, né? A gente não pode afirmar nada, mas eu acredito que o impacto seja considerável, assim. Porque é uma mudança que eles estão querendo há bastante tempo, tá? Não é só desse ano. A questão de produzir o biodiesel mais como matéria interna. E eles têm essa política um pouco Tem mais oferta forte para já. isso? Como é que é, perdão? Eles têm oferta de matéria-prima interna para isso?
Não totalmente, eles vão depender ainda de algum volume de importação, mas eles têm uma flexibilidade um pouco maior lá, até na questão de percentual de mistura. É um mercado meio. Esse, esse é outro ponto, porque o Trump ele é mais voltado para a indústria petrolífera, né? Então, a curva de demanda de renováveis, incluindo o diesel, né, Isso. tende a não crescer e talvez até cair, mas pelo menos não crescer, estagnar onde já está, né? Sim. E isso já vem como aquela conversa do transatlântico. No governo Biden já não teve grandes aumentos. O setor até Uhum. ficou pé da vida nos últimos anos, porque o aumento de mistura obrigatória foi mínimo. Eles esperavam um aumento maior, né, por ser, em princípio, um partido mais voltado para a parte. É, o Biden todo bonitinho, todo ambientalista lá, e na prática não fez nada. Né, não teve pelo menos esse aumento na parte de É. biocombustíveis, não teve praticamente aumento nenhum, só seguiu as metas que já vinham sendo determinadas. E existe até uma flexibilização, como eu citei antes, que pequenas usinas acabam não tendo que cumprir aquele mandato completo, e dependendo de preços também, os mandatos são variáveis. Teve agora, recentemente, uns 2 meses atrás, algumas usinas que estavam sendo investigadas ou processadas, não sei exatamente a palavra certa, mas que, por não terem feito a mistura mínima obrigatória, e foram liberadas, não vão ter problemas, não vão ter que pagar multas. Então, assim, o mercado de biocombustíveis americano é um pouco mais confuso, um pouco mais flexível do que o mercado brasileiro, mas então, dito isso, por isso que eu acredito que talvez a gente realmente tenha uma redução considerável aí nas exportações de sebo brasileiro. Colocando o Rafael na conversa, Rafael, eu me lembro que em 2000, acho que foi 2018, foi antes da pandemia, que a gente teve um período mais tenso, assim, comercialmente, entre a China e os Estados Unidos. A gente até, em alguns momentos, se debatia quando escrevia, se usava o termo guerra comercial. Vocês veem como são as coisas, né? A gente usava guerra comercial. Não dá mais para usar guerra comercial, aí é a minha opinião como jornalista, porque depois disso tá tendo duas grandes guerras, né, no mundo. E isso sim é guerra, né? Tá havendo guerra ainda, né, É na verdade. Ucrânia, e temos no Oriente Médio uma coisa que parece que vai levar muito tempo para se desfazer, inclusive está aumentando. Mas agora eu, como jornalista, digo, ó, eu não vou escrever se China e Estados Unidos voltarem a ter um confronto comercial, esse termo está proibido. Vamos deixar assim. Mas falando nisso, Rafael, essa tensão comercial entre China e Estados Unidos, principalmente se Trump vencer, né? Isso, eu acho que na Bolsa de Chicago, o Gabriel pode complementar, inicialmente tem um impacto negativo, né? Sobre preços dos grãos, né? Mas, por outro lado, no longo prazo e olhando para o Brasil, isso abre oportunidades comerciais para a China como consumidora do Brasil. É por isso, como é que tu vê esse cenário ainda falando dessas tensões que podem crescer entre China e Estados Unidos, Rafael? Bom, eu acho que muito analista pode perder o sono, né? Devido aí a movimentos abruptos do mercado. Claro, dizendo novamente, né, a gente ainda está num período meio especulativo, vai realmente depender se um eventual vitória do Trump vai levar realmente ele a ser mais conciso, né, em taxações, em continuar com essa política um pouco mais protecionista, né, para realmente Estados Unidos e China. Então, se a gente tiver isso, eu acho que, como comentado anteriormente, a gente pode ter um redirecionamento de demanda da China ainda mais para o Brasil, tá? A gente está vendo a China comprar bastante soja americana, talvez se antecipando a esse possível movimento. E, claro, o Brasil, como o maior exportador do grão e também um grande parceiro comercial da China, vai ser aí destaque nessa relação. A gente pode ter Chicago trabalhando em queda, justamente por isso, por essa menor demanda do produto disponível, mas essa busca, esse redirecionamento para a soja sul-americana e Brasil, principalmente, levaria com certeza a um aumento de prêmios, né? Então, acho que isso pode ser positivo para prêmios. Outra variável que é importante é a questão do dólar, né? Independente de quem vencer a eleição, se vai ser tanto o Trump como a Câmara, a gente tem que ver a situação do seguinte: o mercado ainda está, o Federal Reserve ainda está enxugando uma liquidez absurda do sistema monetário. A gente teve, desde a pandemia, uma expansão de M1, uma expansão da base muito grande. E isso
é o que traz o lastro aí para a inflação. E agora o Federal Reserve está se adaptando, tentando, né, através, obviamente, do freio monetário, do freio de juros, segurar essa elevação na inflação. Mas a gente também tem perspectivas de que a gente pode ter um gasto maior, né, governamental, tanto do Trump quanto da Kamala. Até o Trump tem algumas notícias que dizem que ele pretende gastar um pouco mais aí nos próximos anos. E isso não é muito bom para um país que está já com uma dívida pública absurdamente alta, que é sustentada justamente porque o dólar é moeda de reserva, né, internacional. Então, todo mundo vai para dólar quando a situação aperta. Claro que não é só o cenário americano, a gente tem que levar considerações também para o cenário brasileiro, mas, eventualmente, se a gente não tiver realmente uma queda da taxa de juros, isso pode acontecer, até a gente ter uma menor liquidez aí monetária nos Estados Unidos. E se a gente tiver uma situação fiscal brasileira meio complicada, que é o caso, que parece que está tudo se desenhando, a gente pode ter sim um dólar bem firme para o ano que vem. E aí é um cenário mais um pouco complexo. Eu diria que pode ter preços mais altos nessa situação, tendo uma situação fiscal brasileira não arrumada, que vai ser ruim para câmbio, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente teria uma possível continuidade de taxa de juros firme nos Estados Unidos, a gente teria com certeza um impacto positivo no dólar, no sentido do real perder força, né, ante a moeda norte-americana, e para o exportador e na ponta, né, final para o produtor, seria aí interessante do ponto de vista da formação do preço, preços firmes no caso, né? Mas, claro, tudo isso aí é um cenário que vai se desenhar aí ao longo dos próximos meses, né? E, Rafael, acho que o que está mais certo dentro desse cenário acaba sendo a parte fiscal brasileira, né? E a gente acompanha que vem se deteriorando e não há movimentos para melhoras, né? Pelo menos até o momento. Então, pelo menos assim, a parte mais incerta é essa questão dos Estados Unidos, que a gente vem acompanhando. Mas no mercado brasileiro, até agora, a gente não teve nenhuma resposta em Brasília, pelo menos para essa parte fiscal. Pelo contrário, a gente teve até algumas pioras, né? De sinalizações até de pioras lá em partes políticas e parte fiscal. Então, acho que dentro de todo esse cenário, o dos Estados Unidos é o mais incerto e, como o Rafael colocou perfeitamente, a parte brasileira, eu acho que hoje é a que a gente tem menos dúvidas do que vai ser o futuro, por enquanto. Pelo menos enquanto não Sim. mudar a direção, enquanto não sinalizarem, é o que tá mais certo para ter o momento. Na hora que aperta o dinheiro, não importa se o sujeito é de esquerda ou de direita, ele quer proteger o dele. Então, quando a gente vê esse movimento de gastos e déficits recorrentes sem uma contenção, sem uma projeção de corte realmente, digamos assim, contundente em relação ao que deveria ser feito, o mercado realmente começa a precificar isso. A gente vê pela curva de juros, inclusive os DIs, né, do ano que vem já estão aí acima de 12%, dependendo do contrato. Ou seja, o mercado, de certa forma, está precificando, ele se antecipa a esses movimentos, inclusive inflacionário, e começa a jogar também já trabalhar e tentar trabalhar no risco, né? Tentar trabalhar nos juros, mas em última ponta acaba recorrendo aí à reserva de valor internacional, que é a moeda dos Estados Unidos, né? Então, isso acaba sendo um ponto mais importante, e por isso eu acredito que o dólar ele pode ter ainda mais firmeza, né? Além do que a gente está vendo agora, se realmente o governo atual não trazer aí alguma medida, alguma perspectiva de corrigir, né? Essa questão de gastos aí mais desenfreados, né? Então, isso pode ser muito positivo para a questão de exportação e para o produtor, né, que aguarda aí preços firmes, né? Meus amigos, eu tenho agora como moderador, mas também como quem está assistindo os mestres falando aí, vou direcionar uma pergunta bem clara para depois a gente entrar na nossa reta final da nossa resenha. Talvez quem esteja nos assistindo está perguntando. Mas afinal, e eu começo pelo Maurício, falando até do setor sucroalcooleiro, setor do nosso açúcar, setor do nosso etanol, né, do biodiesel, para o setor sucroalcooleiro e para o agro como geral. Vencendo Kamala Harris ou Donald Trump, quais serão as grandes dificuldades e oportunidades de um ou de outro aí que tu enxergas, Maurício? Bom, Kamala Harris, oportunidade da curva de demanda dos combustíveis renováveis continuar crescendo, mesmo que em níveis marginais, como o Gabriel Viana comentou, lembrou agora há pouco, né? Que aconteceu alguns anos atrás. Cresceu, mas num nível muito pequeno.
Então, o Kamala Harris, lá do Partido Democrata, geralmente os democratas são mais voltados ao meio ambiente, ou em tese dizem que são, né? Né, Rafael? Em tese, eles dizem que são, né? São Exato. bonitinhos, bonitinhos, tudo Exato. certinho. Mas na prática a gente não está vendo isso aí. Na prática a gente está vendo aquela jogadinha ali só para dizer que está fazendo o básico, feijão com arroz, né? Mas então Kamala Harris tem a chance de pelo menos o feijão com arroz ser feito, ou seja, as curvas de demanda dos combustíveis renováveis, aí pega etanol, pega biodiesel, continuar crescendo ainda que em níveis fracos, né? E se vencer o Trump é um desafio, porque pode fechar ainda mais o mercado, coisa que eu já comentei aqui, né? Nas outras, na minha outra intervenção ali. Eu acho legal, Rafael, que tu lembrou, fazer um link, Alessandro, com o que o Rafael falou ali, ó, que aumento do gasto público no Trump, né? No governo, eventual governo Trump. E realmente vai ter um aumento do gasto público. Aí eu vou fazer uma conexão com o que eu mesmo falei na minha primeira fala, porque ele vai substituir importação. Ele quer que os Estados Unidos deixem de importar do mercado internacional os bens que ele importa e comece a produzir lá dentro. Só que para isso ele vai ter que estimular a indústria lá nos Estados Unidos. E esse estímulo da indústria vai vir por parte de subsídios, né, por gastos federais. Ampliando o gasto federal, amplia a inflação, né, que recém agora está começando a ser domada, entre aspas, controlada, né? Ampliando a inflação, né, retorna-se eventualmente ao movimento de alta nas taxas de juros dos Estados Unidos, que por sua vez fortalece o dólar no mercado internacional frente às demais divisas internacionais, incluindo o real aqui no Brasil. Então, resumidamente, os Estados Unidos, além de ele deixar de importar produtos, seja quais forem, ele vai exportar a inflação. Ele vai exportar a inflação, né? No mesmo momento em que a situação fiscal no Brasil, como o Gabriel comentou e o Rafael também comentou, continua se deteriorando, não é que ela começa a se deteriorar, ela continuará se deteriorando, né? Isso que é o mais grave ainda, né? Se fosse começar a se deteriorar o quadro fiscal, já seria ruim, mas ele continuará. Além disso, se a gente pegar o boletim Focus, alta de 3% no PIB para 2024, e 2% ao ano 25, 26, 27. Claro que esses 2% ao ano 25, 26, 27 possivelmente vão ser ajustados para cima com o passar do tempo. E PIB em alta vai puxar ainda mais a nossa inflação aqui, né? Vai puxar ainda mais a nossa inflação. Ou seja, nós teremos um quadro de deterioração macroeconômica tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E a minha opinião é que o Trump vença. A pergunta do Alessandro, e se Kamala e se o Trump, né? Eu dei o cenário dos dois, mas a minha opinião é que o Trump vence. Qual é a tua, Rafael? Mas o Trump mais claramente, Maurício, quais que tu acha que É, são as maiores dificuldades e vai as fechar maiores o, oportunidades? vai fechar o mercado, dificuldade, vai fechar o mercado ainda mais, tá? Vai limitar a demanda de biocombustíveis e oportunidades é que no primeiro momento, no curto prazo, esse aumento do custo fiscal dos Estados Unidos vai reduzir a economia dos Estados Unidos no primeiro momento, mas no segundo momento ele vai ampliar a economia dos Estados Unidos, porque ela retomando a sua industrialização interna, não retomando não, ampliando a sua industrialização interna com essa substituição de importações, os Estados Unidos invariavelmente serão o maior demandante internacional. E aí a oportunidade para o Brasil será retomada na parte das commodities, né? Claro que para melhorar no futuro, no médio ou longo prazo, cria-se um cenário um pouquinho pior no curto. Essa é a leitura, basicamente, né? Agora, Kamala Harris, né, vai ser mais do mesmo, que essa coisa morna, sem grandes atitudes, sem grandes, né, mudanças, sem grande firmeza, assim, de tomar uma decisão, pegar uma estratégia e seguir, né? É aquela coisa morna, assim, sabe, que vai do jeito que vai, basicamente. Ela é Ok. meio. Quer falar, Rafael? Então, passo para ti a pergunta. Quais tu enxergas nos dois candidatos em relação ao nosso agro, tá? É o foco da pergunta. Os desafios ou dificuldades e as oportunidades.
Bom, pensando pela perspectiva de preço do produtor, eu acho que seria mais oportunidades, tem mais chance de ocorrer oportunidades, né? Uma eventual vitória do Trump e até da Kamala Harris, né? Não acho que ela vai abrir muitas relações com os chineses, acho que não vai ser muito por aí. Claro, a gente tem que seguir acompanhando. Agora, se a gente tiver uma eventual vitória do Trump, eu acho que ele vai ser um pouco mais incisivo nessas questões e isso pode beneficiar um parceiro comercial do Brasil, né? Com a China. Então, acho que isso pode ser benéfico na questão de preços, né? Mas falando assim de economia norte-americana, claro que o Trump tem esse viés um pouco mais protecionista, ao mesmo tempo que para os próprios Estados Unidos ele é mais liberal, né? E na Kamala Harris a gente vê o contrário, ela tem algumas ideias meio antiquadas, digamos assim, do ponto de vista econômico, até fala em taxação por exemplo, de ações, no caso de tributação de ações que ainda nem foram descontadas, né? Então tem algumas ideias nesse sentido um pouco mais, né, um viés um pouco mais esquerdista nesse caso, e acho que isso não é muito bom pela essa perspectiva aí da própria economia americana, enquanto o Trump é mais incisivo e mais liberal nesse ponto de vista da própria economia dos Estados Unidos interna, né? Já para a questão geopolítica, ele é mais de protecionismo mesmo, né? Gabriel, como é que tu enxerga a mesma pergunta para ti? Para o Ah, nosso agro, vencendo uma ou outra, desafios e oportunidades. utilizando já o que o Maurício e o Rafael trouxeram, né? Eu acredito que com uma vitória do Trump, esse acerramento um possível acerramento, aumento das tensões com a China, vai trazer aí oportunidades aqui no mercado brasileiro. Como o Rafael citou, a China vai se voltar muito mais, né, para o mercado brasileiro, para o mercado da América do Sul em geral, mas principalmente aqui para o mercado brasileiro. A gente vai ter aí, muito possivelmente, aumento de prêmios na soja, no farelo, no óleo, mas eu acredito que com a vitória do Trump, o cenário é de aumento de preços aqui no mercado interno, mesmo com isso, claro, imaginando que vai ter esse aumento de tensões. Daqui a pouco, realmente, Estados Unidos e China começam a ser uma nova onda de taxações de produtos e acabem aí taxando também, a China acabe taxando o complexo de soja norte-americano. Com esse cenário em mãos, que é possível ainda, não dá para dizer que é provável, os preços aqui, os preços do mercado brasileiro têm uma tendência de alta. Tá? Então, não só com dólar, nessa parte da economia que os dois já citaram, mas também na questão da demanda. A gente deve exportar ainda mais no ano que vem soja, exportar ainda mais todo o complexo soja, farelo e o óleo também, possivelmente, tá? Mas principalmente a soja grão. Isso aí vai acabar tirando um pouco, né, aumentando a dificuldade das indústrias de originar a soja para a produção de farelo e óleo, para fazer o esmagamento. Tá? Então, a tendência é que com a vitória do Trump é o aumento de preços geral de todo o complexo. A CBOT pode cair, como eu falei, caso tenha esse aumento de tensões, os Estados Unidos exporte menos, mas aqui no mercado interno, como a gente viu já no primeiro mandato do Trump, acaba sendo positivo, acaba sendo altíssima para preço. No caso da Kamala, numa vitória da Kamala, não vejo grandes mudanças políticas, eu acredito que seja uma continuação, né, do que vem sendo feito. Então, o cenário seria talvez até de preço um pouco mais fracos, porque o potencial de safra brasileiro hoje é muito grande, né, o potencial de safra recorde. Então, a gente tende aí, pelo menos no primeiro semestre, a ter uma tendência aí de pressão nos preços, tá? A partir da colheita, claro, a gente sabe que teve atraso de plantio também, tá? Mas então, o Brasil colhendo uma safra cheia, tendo em vista que os Estados Unidos também teve uma safra recorde, tá? Finalizando a colheita de uma safra recorde agora. E a Argentina, por enquanto, também os mapas climáticos nos trazem que esse laninha não vai ser tão intenso, a gente deve ter uma safra recorde na América do Sul, uma safra recorde nos Estados Unidos. Isso aí traria uma pressão, consequentemente, uma pressão aí de preço, principalmente no primeiro semestre. Tá? Eu acredito que a gente vem conversando já com, com players no mercado e normalmente no primeiro semestre a gente tem esses melhores momentos para compras, né, para realização de estoques. E o impacto vai ser sentido principalmente em caso de vitória do Trump, na minha visão. Maravilha, vamos às nossas considerações finais. Passou o tempo rapidamente nesse resenha, o assunto é bom. Maurício, agora é aquele momento que tu decides, se tu, usando um termo gaúcho aqui, gaudério, né? Se tu vai caminhar só sobre a brasa ou se tu vai passar correndo. Agora tu escolhe aí se faz a tua consideração final aí, Maurício.
Não, eu vou passar correndo aí para deixar meus amigos aí, o Gabriel e o Rafael, falarem mais tempo. Consideração final. Basicamente é o seguinte: quem gosta de adrenalina na economia e na política vai torcer pro Trump, né? E quem gosta daquele marasmo, aquela calmaria, mais do mesmo, torce para Kamala Harris, né? E eu acredito que é o seguinte: em termos de economia, o Trump é mais efetivo, tá? Ele vai trazer políticas melhores, não só para os Estados Unidos, mas para o Brasil, apesar de uma pequena piora no curto prazo, que eu expliquei antes, né? E não adianta botar assim a Taylor Swift dizendo que apoia a Kamala Harris, botar, né, atorezinhos de Hollywood dizendo que ela é legalzinha, sendo que na prática o que conta é a política e a economia, né? O que conta é isso aí. Então a gente tem que cuidar para não se iludir muito com esse mainstream, né? Que ilude por um lado e não provoca grandes melhoramentos por outro, e levar essa análise para o lado mais de busca de oportunidade aqui no Brasil, que vai ser, pelo menos no curto prazo, o câmbio, enquanto a demanda deles piora, mas o câmbio melhora e compensa. E no longo prazo a demanda melhora, né? Resumidamente é isso. Beleza. Eu acho que o Maurício, não pela velocidade do que tu falou, porque tu usou bem o teu tempo, mas tu passou devagarinho, queimando um pouquinho os pés. Vamos ver o Gabriel agora. Vai lá, Gabriel. Não, falar rapidamente também, eu acredito que é exatamente como o Maurício trouxe. Eu acho que para o produtor aqui brasileiro, é, é interessante, é melhor que o Trump vença nesse momento. É, mexer a economia, porque é aquilo, o cenário que a gente tem é de safras cheias, safras recordes nos Estados Unidos, no Brasil, possivelmente uma safra grande na Argentina. Então a tendência é de baixa nos preços, né, para ano que vem. Isso é praticamente certo. Caso uma vitória de Trump, a gente pode ter inúmeras novidades aí no mercado, pode bagunçar, pode mexer, a gente pode ter se possível, até aumento de preços aqui por aumento de demanda. Caso uma vitória da Kamala, eu não acredito em grandes mudanças, eu acredito que o cenário vai ser aí seguido que a gente vem tendo, tá? E a gente deve ter aí um cenário de preços mais baixos em todo o complexo, principalmente no primeiro semestre, tá? Uh, e, e é isso, não vejo nada numa continuação, né, do governo Biden e Kamala que possa alterar muito o mercado. No Trump é isso, como eu falei, talvez para o produtor aqui brasileiro seja melhor torcer para o Trump, porque pode trazer grandes mudanças aí, grandes variações, muito possivelmente de altas aqui no preço por aumento de demanda da China. Isso só o Rafael agora vai dar a sua consideração final e depois eu encerro. Isso que a gente não nem falou, e isso já geraria uma nova resenha, as implicações da próxima eleição para a presidência no Brasil, dependendo se ganhar um ou outro, hein? Já dá uma outra resenha. Vai lá, Rafael, tua consideração final. Bom, acho que tanto o Maurício quanto o Gabriel colocaram aí bons argumentos. É, uma coisa que o Gabriel falou que é realmente muito importante é o quadro de oferta, tá? Não é simplesmente, por exemplo, uma eventual vitória do Trump e achar que o preço vai mudar de direção, não, muito pelo contrário. Como o Gabriel apontou, a gente tem safra recorde americana, a gente pode ter uma safra também recorde brasileira e a Argentina vindo forte, então o quadro de oferta ele vai mandar no preço macro, né? Agora, se a gente tiver realmente aí essa questão de guerra comercial, essa demanda ainda mais focada pela soja brasileira, isso pode ser sim positivo do ponto de vista dos prêmios. Claro que compensa grande parte uma eventual queda em Chicago. Então acho que talvez uma das variáveis chaves nesse aspecto seria realmente a relação do câmbio, né? Isso pode trazer aí algumas oportunidades também aí e o produtor brasileiro, sobretudo, tem que ficar bem atento, né, exportador. Bacana, eu agradeço ao Rafael, ao Maurício e ao Gabriel. Agradeço a vocês que nos assistiram. Fique ligado em Safras, que a gente tem sempre a cobertura dos eventos. Vai ter essa cobertura de 5 de novembro, eleições americanas, e depois, é claro, as implicações de quem vencer sobre a economia, sobre o agronegócio, enfim. Fique junto com a gente nas nossas redes sociais, estão nesse vídeo, estão na descrição do vídeo, assim como na descrição do vídeo tem os próximos eventos, cursos de Safras e Mercado, você pode clicar lá, te inscrever. Então era isso, pessoal. Tem essa eleição aí, tem um lado A, e tem o outro lado, tem um lado B, mas todos nós aqui somos Safras e Mercado e CMA e estamos juntos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Feito, um Obrigado, abraço. Alessandro. Muito Obrigado, obrigado, Rafael, pessoal. Gabriel. Até a próxima.